Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é João Duque, eu sou defensor público no estado de Pernambuco, atuo também como professor no SES, no Complexo de Ensino Renato Saraiva e na Adverum. Também atuo como coaching para a carreira de defensor público e hoje estaremos comentando o novo regulamento para o concurso de defensor público da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro. Presta atenção, pessoal, que tem novidade, muitas novidades. Em um edital que, via de regra, é diferente em relação a outras defensorias. Rio de Janeiro sempre é uma banca própria e que tem suas peculiaridades em relação a outras defensorias. Tá, pessoal? E no último dia 18 de novembro foi publicado o regulamento para o 27º concurso de ingresso na classe inicial da carreira da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É um regulamento, pessoal, que traz novidades quanto à primeira fase, que sempre foi escrita historicamente na Defensoria do Rio de Janeiro, e agora novidades. Há novidades também em relação à quantidade, o percentual das cotas. Então, vamos prestar atenção, vou direto ao ponto com vocês, vamos buscar as principais novidades e analisar item a item do regulamento, tá? Lembrando que não é o edital propriamente dito do concurso, é um regulamento prévio e em breve a próxima etapa deve ser a publicação do edital depois das formalidades legais. Quanto às vagas, pessoal, elas ainda serão definidas no edital, mas já existe uma previsão aí de em torno de pelo menos 30 vagas. E por que explico essa quantidade de vagas? A Defensoria do Rio de Janeiro já tem um déficit hoje de 39 cargos. São 39 cargos vagos, sendo destes 17 cargos de defensor substituto. Então, se preparem que teremos uma boa quantidade de cargos. E quais são os requisitos, pessoal, para vocês poderem se inscrever no concurso, tá? Primeiro passo é ser brasileiro ou português que preenche os requisitos estabelecidos na Constituição. Você tem que ser bacharel em Direito, estar quite com o serviço militar e com as obrigações da legislação eleitoral, estar em gozo de boa saúde. Outra coisa bastante importante é estar ciente que constituem requisitos para a posse e o exercício do cargo, a conclusão do bacharelado em Direito e a prática profissional, tá? Por no mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos, nos termos do artigo 47, inciso 5º da Lei Complementar 06 de 77. Não registrar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício das funções. Então não é, eu tenho um antecedente criminal, será que eu não posso assumir o cargo? Depende, ele tem que ser incompatível com o exercício das funções, e isso será analisado caso a caso. Não ter sofrido penalidade e nem praticado atos desabonadores de sua conduta, exercício de cargo público, da advocacia ou atividade pública e privada, tá? Ou por fato incompatível com a dignidade ou decoro do cargo de defensor público. Muita gente tem dúvidas aí quanto à atividade jurídica. O regulamento já destrincha as considerações sobre a atividade jurídica prévia, tá? O que é que se considera a atividade jurídica? É aquela
que é exercida com exclusividade pelo bacharel em Direito. O efetivo exercício da advocacia, inclusive a voluntária, pode ser voluntária, e mediante a participação anual mínima de 5 atos privativos de advogado, em causas ou questões distintas. Não vale a atuação na mesma questão, tá? Também se considera atividade jurídica os exercícios de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exijam a utilização de um conhecimento jurídico com exercício de atividades de apoio ou assessoria de funções nos órgãos administrativos do Estado, da Procuradoria-Geral de Justiça e do Poder Judiciário, conforme a Lei Complementar 06 de 77. E agora, pessoal, mais uma condição importante. Muita gente se pergunta, mas eu sou estagiário, já conta esse período? Para a Defensoria do Rio de Janeiro, para esse certame, conta sim, tá? O exercício de estágio de direito devidamente credenciado e reconhecido por lei pelo prazo de 2 anos. Então, se você é estagiário e já tem esses 2 anos, ou vai completar próximos 2 anos, você também pode se habilitar para o cargo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E qual seria o prazo dessa comprovação? Olha, o regulamento ele prevê que, em regra, o prazo dessa comprovação vai ser na inscrição definitiva do certame. Entretanto, a critério da comissão do concurso, esse prazo ele pode ser prorrogado até a data da posse. Tá? Então, se preparem, quem tem condições, quem ainda pode. Nada é impossível, tá, pessoal? Tem que se preparar mesmo. É difícil, não é fácil, não vou ser leviano com vocês. Mas existem casos de pessoas recém-formadas que hoje se tornam e são defensores públicos. Vou falar de uma parte boa aí que interessa muita gente. Tá? Quanto à remuneração, qual é a remuneração do cargo de defensor público do Estado do Rio de Janeiro? Inicialmente, esse valor está em R$ 25.666,87, tá? Esse é um valor bruto e que não está incluso aí, provavelmente, auxílio de alimentação e outros valores. E o valor final da carreira de defensor público do Estado do Rio de Janeiro. E o inicial, ele é o defensor público substituto, tá, pessoal? Você entra na carreira do Rio de Janeiro, você entra como defensor substituto, depois vai para defensor público e depois defensor público da classe especial. O defensor público, a classe média, está em 27 mil e o defensor público de carreira especial hoje está recebendo 28.439,89. É bom, não é suficiente para você ter uma vida. Eu falo para todo mundo, olha, você vai ser servidor público, você não vai enricar, mas você vai viver bem para o padrão brasileiro, né, inclusive mundial, você vive bem, não tem para que se preocupar. Se você, obviamente, tem um controle financeiro, né, você vai ter uma qualidade de vida muito boa, não tem para que se preocupar. Quanto à banca, vamos embora. Olha a peculiaridade, pessoal. A banca da Defensoria do Rio de Janeiro sempre foi banca própria. A gente tem aí comumente nos concursos de defensoria estadual aquela polarização, né, entre CESP, que é cobrado mais jurisprudência, e FCC, que se cobra um pouco mais de lei seca. Né? Hoje nem tanto. Já se aprofunda em alguns assuntos como constitucional, enfim. O que a gente tem que ter em mente aqui? Banca própria, concurso extremamente peculiar. Tá? Vocês têm que se preparar bem a fundo. É uma banca que cobra muita teoria. Então, se preparem. Não adianta estar só aqui com a lei seca. Lógico que é importantíssimo, importantíssimo, mas para o concurso da Defensoria de Janeiro é necessário, sim,
um aprofundamento em diversas matérias. São questões geralmente mais práticas e nós vamos comentar daqui a pouco, quando a gente for falar das fases, a principal mudança que eu considero nesse regulamento do concurso de defensoria, da Defensoria do Rio de Janeiro. Tá? Daqui a pouco eu comento para vocês uma mudança importantíssima. A banca, pessoal, ela não foi formada ainda. O que foi formado foi a comissão do concurso. A banca ainda não foi formada e serão 3 bancas, tá? Uma para cada bloco de disciplina, onde cada banca ela é formada por pelo menos 4, no mínimo, 4 membros titulares em cada banca e 2 suplentes. O presidente da banca ele é escolhido entre os próprios membros titulares. Então, tem no mínimo 4 titulares para cada banca. E cada banca tem um bloco de disciplinas que nós vamos falar daqui posteriormente, tá? Então, como já disse no início, trata-se apenas do regulamento que vai reger o edital que vai sair em breve, tá bom? Então, preste atenção, que é importante para a gente conhecer as regras do jogo, mas não se trata ainda do edital. Eu queria, pessoal, aproveitar esse momento para falar um pouquinho da carreira de defensor público. Você sabe, de fato, como atua um defensor público? É muito comum, para quem ainda está na faculdade, quem não conhece bem a carreira de defensor, achar que ele só tem aquela atuação na área criminal, né? E causa logo aquele espanto em várias pessoas. Poxa, eu não gosto muito da área criminal. Enfim, o defensor ele tem diversas atribuições e depois de certo tempo ele pode atuar, se especializar numa área, como se fosse um médico. A gente tem o clínico geral e a gente tem as especialidades. No início, é comum em todas as carreiras, em todas as defensorias, né, em todos os estados, você ser uma espécie de clínico geral. Você vai atuar aí em alguma defensoria que tem uma atribuição na comarca e você vai ser o clínico geral. Então você vai tratar lá família, que é o maior gargalo da defensoria pública hoje, sem dúvida, em todo o Brasil. As ações de divórcio, pensão alimentícia, curatela. O que mais que eu posso dizer para vocês? A atuação forte, né, na composição mediada de conflitos, que é uma das funções do defensor público, né? Nós temos o dever legal de tentar a composição antes mesmo de propor uma ação. Isso é muito interessante. Eu acho que isso eu chamo de o futuro do presente das defensorias, né? Então nós temos que atuar, expandir. Muito comum a atuação na mediação na área de família, mas as defensorias hoje começam a expandir essa mediação para outras áreas, né? Para a área de consumo. Muito importante a gente expandir essa cultura, a cultura da paz, a cultura da mediação. Né? Imagine você não ter o ganho que é para um assistido seu quando você dá a oportunidade dele mesmo resolver aquele problema. Né? Não precisa levar ao judiciário, eu explico muito assim, principalmente nas comarcas quando eu atuava no início. Eu falava para o pessoal, olha, existe a possibilidade de a gente fazer um acordo aqui nesse divórcio. Aí a pessoa, não, bota, desculpa até a expressão, bota logo para o juiz, como diz em Pernambuco aqui, né? Coloca esse negócio para frente, doutor. Eu quero que o juiz decida. Aí eu explico, ora, você quer mesmo que o juiz decida? Vou te explicar o que é normal. O normal é a senhora ou o senhor vir aqui, me dar toda a documentação. Vocês vão voltar outra vez, porque provavelmente vai faltar outra documentação. Vocês vão marcar uma outra volta à defensoria. Eu vou ingressar com ação judicial. A outra parte vai receber uma carta do Poder Judiciário. Vai ser tentada uma conciliação, uma mediação obrigatória, e essa audiência não vai ser, em regra, com o juiz, vai ser com o mediador ou com o servidor da vara.
Isso vai acontecer daqui a uns 5 meses ou 3 meses, dependendo da realidade, né, de cada local, obviamente. Depois, se vocês não chegarem num acordo daqui a vários meses, ele vai ter um prazo para contestar, para responder aquela ação que você entrou. Depois, o juiz vai me dar um prazo novamente para falar sobre a resposta daquela pessoa. Posteriormente, o juiz pode querer produzir provas, enfim, vai marcar uma nova audiência de instrução. Se não chegar em novo acordo nessa audiência de instrução, o juiz vai dar prazo para alegações finais para os dois lados, depois o juiz vai chegar numa sentença. Depois dessa sentença, se a outra parte e você ficar insatisfeito, você vai entrar com recurso. Vai para o Tribunal de Justiça. Se vocês continuarem ainda não satisfeitos, vocês podem levar o caso, dependendo do caso, a Brasília, para o STJ, depois para o Supremo Tribunal. Isso vai se passar anos e você não vai resolver seu problema. Não é melhor eu enviar uma cartinha aqui para essa outra pessoa? Na semana que vem, vocês dois voltarem, a gente conversar, eu explicar um pouquinho do direito de cada um, e vocês dois chegarem num acordo. A gente faz um acordo aqui, eu vou assinar, vocês vão assinar, e isso vai ter isso tem a validade tem de um título executivo extrajudicial. Ou seja, se alguém descumprir aí, eu levo para o juiz e executo que descumpriu o acordo. Muito melhor. Isso quando eu chegava nos meus atendimentos, o pessoal já olhava diferente quando eu fazia essa breve introdução. Veja como é diferente a sua responsabilidade social que você tem de tentar resolver o problema através da conciliação e mediação, ou você fazer o papel burocrata, né, de chegar e falar, não, me dá a documentação que eu vou entrar com um processo contra a pessoa. Isso você numa comarca que pessoas são mais carentes, a parte contrária não tem dinheiro nem para pagar a pensão alimentícia, né? Provavelmente, de como deveria ser para poder sustentar ou ajudar na sustentação do alimentando. Imagine ele pegar esse dinheiro que não tinha e procurar um advogado particular se não tiver outro defensor na comarca. Olha a confusão. Então, esse papel do defensor, da defensora, é fundamental hoje e a gente preza muito por essa cultura. Tá? Temos que incentivar isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês não vão atuar só na área criminal e também quem atua na área criminal é apaixonante. Você às vezes olha com um certo. Pode não ser tão apaixonado inicialmente pela área criminal, mas tenha certeza que você vai se apaixonar a partir do momento que você vê uma injustiça em forma de processo, em forma de papel, e você perceber que aquela pessoa de fato é inocente ou que não deveria estar sendo acusada nos termos em que o Ministério Público propôs a ação, ou seja, com todas as qualificadoras possíveis, com todas as majorantes possíveis, e você vai olhar, não, qual é o certo? O certo é ele pagar pelo que ele cometeu. E aqui você está encapsulando aqui mais de um crime totalmente desarrazoado, que chega às vezes, tá, pessoal? Às vezes não. Como defensor, eu sou sincero para vocês, vou falar que chega muito. Quase em todos os processos tem o que ser feito em prol do acusado. Então, vocês vão atuar também na área criminal, vão fazer júri, na execução penal. Vocês podem atuar em direitos coletivos hoje, que é a nova vertente da Defensoria Pública, a atuação em direitos coletivos. Aqui em Pernambuco, a atuação foi excelente em tempos de pandemia. Nós evitamos corte de milhares, corte de energia de milhares de habitantes aqui no estado de Pernambuco, que não puderam pagar regularmente suas contas, e através de uma ação coletiva nós conseguimos. Também evitamos o corte de água, enfim, e diversas outras ações coletivas que todas as defensorias do Brasil puderam impetrar. Tá? Então é muito apaixonante. Eu poderia passar aqui horas falando da atuação da defensoria, mas vou dar só essas diretrizes. Então vocês podem atuar em qualquer local na defensoria. Em pouco tempo ou médio tempo, vocês podem se especializar e atuar na área em que vocês preferirem, tá? É apaixonante, sou suspeito para falar de defensoria pública, sou apaixonado pela defensoria
Vivo, respiro, Defensoria Pública 24 horas. Mas, enfim, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos para a principal mudança na prova da Defensoria do Rio de Janeiro. Muito comum a prova da Defensoria do Rio de Janeiro, como não. Sempre veio assim, ao menos nos últimos anos que eu me lembro, tá? A primeira prova ela sempre era discursiva. E agora, a primeira prova ela é objetiva. Era uma prova discursiva muito pesada já, e que muita gente deixava de fazer a prova do Rio de Janeiro por conta de, em tese, não estar preparado, ainda não se sentir preparado para fazer uma prova subjetiva. Então, agora serão 90 questões, dividido em 3 blocos. Bloco 1, 2 e 3. 30 questões para cada bloco. No primeiro bloco, nós temos direito civil, processo civil, tutela coletiva, como eu vinha falando para vocês, é a nova matéria, não tão nova, mas é queridinha da Defensoria Pública hoje. Então, é uma prova, é uma matéria que vai cair com certeza e vai ser bem explorada. Então, preste atenção, que quem estudar também é uma questão garantida, né? Direito empresarial. Quem é que gosta de direito empresarial? Difícil achar, né? Guerreiros assim. Mas vai ter que estudar, turma. Vai ter que estudar, porque cai. E veja, quem estudar é um diferencial em relação a outros. Obviamente que pode ser que não caia de uma forma tão profunda. A atuação no direito empresarial é pequena da Defensoria Pública, mas existe ainda. Tá? Existem empresas. Uma pergunta clássica, né? A Defensoria Pública pode assistir a uma pessoa jurídica? Obviamente que pode, né? Se a pessoa jurídica comprovar que não tem condições financeiras de se manter, tá? Então, ela pode comprovar que ela é hipossuficiente, então você pode sim atuar em favor de uma empresa. Então, obviamente, você deve estudar direito empresarial. Outra matéria que é peculiar para quem vem de outras matérias, quem estuda para MP, para magistratura, vocês têm que ficar atentos, tá? Nessa matéria aqui. Princípios institucionais da Defensoria Pública. Por quê? Porque não caem em outras matérias. Então, são questões que são mais tranquilas, sempre caem 3, 4 questões numa prova de defensoria, normalmente, e vocês não podem deixar de estudar, tá? Basicamente, as leis, as leis estaduais sobre o tema, vocês vão ter que ver no edital, né? A lei complementar federal 80, eita, que letra feia, 80/94, com certeza aí vocês têm que estar craques, né? Porque vai cair. Enfim, bloco 2, parte mais criminal, né? Penal, processo penal, criminologia e execução penal. Foco aqui, tá, pessoal, em execução penal e criminologia, que são tem uma parte mais doutrinária aqui em criminologia que vale a pena ser observado. Vai cair pesado, com certeza, tenho certeza. Mas para quem se prepara, é bom também, né? No terceiro bloco, nós temos constitucional, administrativo, criança e adolescente, direitos humanos de pessoas em situação de vulnerabilidade. São esses 3 blocos para questões objetivas, pessoal. Objetivas. Quanto à avaliação da prova, são 90 questões e serão atribuídos de 0 a 90 pontos. Uma duração de 5 horas de prova, tanto a objetiva quanto a subjetiva, que será a próxima fase, que eu vou explicar melhor, são 5 horas de duração. E quem é que vai para a próxima fase, pessoal? Vai para a próxima fase quem obtiver 27 acertos, no mínimo 27 acertos, na prova objetiva dos 90, e classificado até a posição
número 350. 350. Atenção, tá? De um ponto que eu vou falar para vocês agora. Nessa prova da defensoria, nós temos as cotas, as vagas reservadas para candidatos com pessoa com deficiência, para os negros e índios e a população com hipossuficiência econômica. Essas pessoas que se enquadram nessas cotas, elas não necessitam, não estarão enquadrados nessa cláusula de barreira. Beleza? Falando em cotas, fazer um adendo aqui, pessoal. Qual é a quantidade de vagas reservadas para pessoas com deficiências, negros, indígenas e população com hipossuficiência? Tá? 5% das vagas serão para pessoas com deficiência que declararem a situação, obviamente, no momento da inscrição, sem prejuízo de necessária e efetiva comprovação posteriormente. Tá? E quanto a pessoas que se declararem negras ou indígenas, esse percentual ele foi para 30%. Esse regulamento prevê um aumento de 30%. Salvo engano, no concurso anterior era de 20%. Agora é de 30%, tá? São políticas afirmativas muito interessantes e fundamentais realizadas pela Defensoria do Rio de Janeiro, um ato louvável do Conselho Superior. Já existe essa cota na Defensoria da Bahia e na Defensoria do Rio Grande do Sul, nesse percentual. Estão indo no caminho certo aí, é uma tendência para todas as defensorias. Tá? O procedimento, eu indico que vocês leiam o regulamento, pormenorizadamente, para a gente não se demorar um pouco mais, tá? E quanto à prova discursiva, pessoal, então nós já sabemos que passam para a prova discursiva os 350 pessoas, sem contar na cota que as pessoas que aprovadas na cota que não estão incluídas na cláusula de barreira. São 3 provas. 3 provas discursivas, uma para cada bloco, tá? Bloco 1, 2 e 3, como vocês já viram aí. E nessas provas, o que é que vocês vão encontrar? Uma prova para cada bloco, tá? Vocês vão encontrar questões discursivas e elaboração de petições ou arrazoados, bem como questões do tipo misto, no âmbito do ponto sorteado. Lembrando que tanto a primeira fase quanto a segunda, ela é classificatória e eliminatória. Tá? Cada prova dessa, pessoal, vale 100 pontos, compreendendo a médica, a aritmética dos graus atribuídos individualmente, né, por seus respectivos examinadores. Elas serão apreciadas por no mínimo 2 examinadores para evitar um erro. Tá? O candidato que não obtiver em cada prova escrita específica nota igual pelo menos 30 pontos, ele vai ser eliminado do certame, tá? E será também automaticamente eliminado do certame o que não comparecer a qualquer das provas e será considerado habilitado, então, para a segunda etapa os candidatos da lista de ampla concorrência, né, exceto de cotas, que obtiver, então, uma nota igual ou superior a 30 e atingir uma nota final da segunda etapa igual ou superior a 40 pontos. 40 pontos nas 3. Por que isso? Por que não? Houve aí uma mudança, tá? Essa cláusula de barreira e essa nota de corte era mais alta no certame anterior, agora baixou-se para 40, a fim de possibilitar que os candidatos eles não tropecem aí nessa fase. Entretanto, pessoal, só vão
da lista de ampla concorrência, 50 candidatos e os empatados nessa posição para a prova oral, certo? Então, são 50 na lista de concorrência. Os candidatos que estão nas cotas não integram aqui esse limite de 50, então, são outra lista, só para a lista de ampla concorrência. O que é que vem de nova mudança aí, João? Quanto à sustentação oral. Ah, pode ser pouco, só 50 pessoas vão para a sustentação oral. Beleza, só 50 pessoas. Mas indo para a fase oral, essa fase aqui, ela não é eliminatória, tá? Ela é só classificatória, pessoal. Ela só classifica. Então, se você tem gente, né, que tem aquele pavor, ai meu Deus, sustentação oral, eu não vou conseguir, eu tenho um pânico, entre pânico, calma. Nada com a Defensoria do Rio de Janeiro, ela será só classificatória. O que não impede, tá, pessoal, de vocês terem que estudar muito, porque a classificação aqui vai. Uma boa prova na sustentação oral pode fazer você pular para os primeiros colocados e ir para dentro das vagas. Isso vai influenciar também na velocidade da sua nomeação, quanto tempo você vai esperar ou não. Então, não deve deixar de se preparar, né? Não pode deixar de se preparar. E como é que será essa sustentação oral, João? O seguinte, pessoal, essas arguições orais, elas serão sobre as 3 bancas, tá? Assuntos, os temas das 3 bancas, 1, 2 e 3. A questão prática será uma questão prática elaborada pelos examinadores à luz do ponto sorteado, tá? Para o candidato. Antes da prova, vai ser sorteado um ponto dessas questões práticas elaboradas pelos examinadores. E a duração máxima é de 25 minutos de cada arguição, de cada banca. Tá? Então, você vai ser arguido aí por 115 minutos, 25 minutos para cada banca. Esse tempo não se computa 10 minutos que o candidato vai ter para ler a questão. Ele vai ler a questão, não vai iniciar o cronômetro, e ele vai poder consultar aí textos legislativos que serão fornecidos pela comissão de concurso, tá? Que são vedados, obviamente, aqueles que são comentados ou anotados para consulta de outros trechos de dicionários, enfim. A própria banca vai fornecer o material para consulta, mas ele vai ter 10 minutos lá para pensar no caso, ler, pensar, pesquisar e dar uma resposta adequada. Acredito aí que será uma questão realmente bem prática do dia a dia da Defensoria. Então, quem já estagia na Defensoria no Rio de Janeiro, né, quem é residente no Rio de Janeiro também, tem uma vantagem. Eu sempre indico às pessoas, olha, quer Defensoria? Estagia na Defensoria. Uma escola, é uma verdadeira escola para você. Quem atua também, quem quer estudar magistratura também, estagie no Tribunal de Justiça. Quem quer me procure o Ministério Público. Quanto antes você definir um pouco a sua carreira, a sua inclinação, é importante para você, tá? Em todas as provas. Voltando para a sustentação oral, pessoal. E não vai ser só o caso prático, tá? O examinador ele pode fazer arguições pontuais dentro do ponto que foi sorteado. Então ele pode fazer uma pergunta pode até auxiliar o candidato, né, que estiver meio perdido. Geralmente é muito comum na prova oral você vir uma pergunta do examinador respondendo um pouco a outra, depende do examinador que você pega, né? E o que é que vai ser avaliado aí? Vai ser avaliado o grau de conhecimento do tema, a capacidade de articulação do pensamento, a fluência da sua exposição, a correção gramatical e a precisão da linguagem jurídica. Então, a sua forma de expor conta muito, tá? Além do conteúdo, é claro. Então, vale a pena treinar bastante também. Elas serão gravadas e também vão valer de 0 a 100. 0 a 100, pessoal, com possibilidade, obviamente, de recursos. E quanto à fase de títulos, a fase de títulos, pessoal, também ela é só classificatória. Importante para você ganhar
a sua pontuação. O que é que chama a atenção? Está lá no artigo 69, incisos do regulamento. O que é que chama a atenção aí, que é um diferencial para outras carreiras que sempre tem? Vai ser atribuído, tá, assim, pontuação. Para quem é estagiário da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, estagiário oficial, ou participa do programa de residência jurídica, ele tem 0,2 pontos, tá? 0,2. Então, pessoas que são do Rio de Janeiro já tem uma pequena vantagem no final, tá? E obviamente, você tem aí pontuação 1,5 para quem já é membro, né, da carreira da Defensoria, do Ministério Público, da AGU, da PGE, quem tem mestrado, doutorado, magistério, conta ponto também, tá? Quem tem conta 0,6, quem tem aprovação em concurso para cargo que exija que você seja bacharel em direito para assumir o cargo. Temos 0,6 pontos para pós-graduação na área jurídica, também oficialmente conhecida pelo órgão nacional brasileiro competente. Temos meio ponto para cada publicação de autoria individual ou em coautoria, por meio de uma editora, né, um conselho editorial, um registro de ISBN, enfim. Também tem 0,3 pontos, né, para quem concluiu o curso regular pela Fundação da Escola Superior da Defensoria Pública. E temos também pontuação para cada publicação de autoria individual, tem alguns critérios que você deve observar. Enfim, são pequenas questões que fazem você dar um pulo, tá? Então, o que é que pode estar ao seu alcance, que eu sempre digo? Pessoal, publica artigo, né? Sempre deixa lá 2, 3 artigos publicados em sites, em revistas, procurem professores para auxiliar, isso é importantíssimo. No final das contas, façam pelo menos uma pós-graduação. Hoje nós temos pós-online, né? O SES oferece, a Faculdade SES oferece pós-online maravilhoso, dá para você conciliar seu tempo e conta com a pontuação importante, né? Na hora final, na hora decisiva de você subir algumas posições. Então, pessoal, vamos partir aqui para só uma comparaçãozinha, né? O último concurso da Defensoria do Rio de Janeiro foi em 2018, também com banca própria, vale a pena conferir. Façam as últimas provas de Defensoria do Rio de Janeiro, façam as 2 últimas provas, meu conselho, tá? Também, como eu expliquei para vocês, as etapas. A primeira prova já era escrita, né? A prova preliminar hoje não é escrita, hoje ela é objetiva, o que facilita o acesso a alunos que estão começando, que estão no nível médio a bom, obviamente, de preparação. Dá tempo para você se preparar um pouco para essa prova, tá? E o restante permanece igual, como falamos para vocês. Provas específicas, sustentação oral, avaliação de títulos. Outra diferença, né, que a sustentação oral antes ela poderia reprovar o candidato, hoje ela não pode, acho que excesso se você zerar. Ela é somente classificatória e importantíssima, tá? Não que acho que na última prova e na penúltima não se reprovou ninguém na fase oral do Rio de Janeiro. Não é um hábito o Rio de Janeiro reprovar o candidato em prova de sustentação oral. Mas tudo pode acontecer, né, pessoal? Então, foi importante essa mudança aí. O conteúdo nós já mencionamos, né, nos blocos. Foco aí, eu diria, para quem não estudou para a defensoria, em princípios institucionais da defensoria pública. Em empresarial, vale a pena dar uma conferida para quem não estudou para a defensoria. Quem é de defensoria e geralmente não vem estudando direito empresarial, que cai muito pouco. Execução penal, eu daria um suporte maior. Criminologia, direitos humanos e tutela coletiva. Quase tudo, né, pessoal? Quase tudo. Mas é isso aí, tem que se preparar, dá tempo, estudem. E aí fica a nossa chamada
O último concurso da Defensoria do Rio, sim, mais uma coisa, chamou todos os candidatos, tá? Esgotamos recentemente. E o que é que você tem aí, o SES pode te oferecer nessa preparação para o concurso de Defensoria do Rio de Janeiro, tá? Nós temos a preparação antecipada, você pode fazer no SES. Você tem o estudo dirigido para a primeira fase da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Nós temos planos de estudo para a Defensoria Pública. Temos um programa de coaching, tá? Que é comigo, não é fazendo mexer não, mas vamos lá e suprir eventuais deficiências que você tem, dar um suporte necessário para que você possa brigar. Sou bem franco com todos os meus alunos, eles sabem disso. A gente sou sincero e tento, não vou aqui empurrar um método de estudo para um aluno, quero que ele de fato construa um método de estudo comigo. A gente tem que aproveitar, acho que a história do estudante, né? Como ele se comporta em determinadas situações, então a gente pode ali dar uma mudada em algumas coisas, né, no material que ele utiliza, no tempo que ele distribui. Isso é super importante, na confiança mesmo do aluno, né? Mas vou ser bem sincero com vocês e contem com a gente também. Temos um curso também maravilhoso do SESC, que conta com é, excelentes professores para quem gosta de videoaula e quer se preparar, aprende bem por aula. Indico fortemente o nosso curso de preparação antecipada para o concurso de defensor público do Rio de Janeiro. Nós temos diversos professores, né, como Daniel Neves, de Processo Civil, Henrique da Rosa, Marcelo Zeda, Matheus Carvalho, enfim, Rogério Sanches também. Então, não deixem de se preparar para essa prova. No próximo ano, nós teremos vários concursos, temos pelo menos 7 concursos aí de defensoria. É um momento importante, então comece a se preparar para a Defensoria do Rio, que você vai ter diversas outras oportunidades para fazer prova. Nós temos Defensoria do Paraná, Defensoria de Sergipe, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, enfim, se preparem que vale a pena, tá, pessoal? Então, se foi útil para vocês aí esse vídeo que a gente gravou, dá um like aí não sou youtuber não, mas dá um like aí no nossas, e se cadastra aí teu e-mail, se inscreve no nosso YouTube também, para que você receba as informações atualizadas sobre concurso público, diversas informações gratuitas que o SES está sempre oferecendo. Também nos procura aí nas redes sociais, estamos à disposição para tirar mais dúvidas e vamos juntos fazer uma preparação de alto nível e com todo o suporte que vocês merecem, tá, pessoal? Contem com a gente. Um forte abraço a todos. Simbora. Até mais.